mas que muitas vezes esqueceu do que existia antes aqui, né? Então a gente vê cidades sendo assentadas, muitas vezes com essa ideia de com esse museu muito pouco, né? As presenças públicas, né? Assim, as oportunidades de exposição, então a gente às vezes não conhece muito bem qual que é esse espaço, às vezes a gente está vendo pela primeira vez, né? Então qual que é essa arquitetura? A gente tem que descobrir, né? A gente entra no espaço e o que a gente está vendo? Esses espelhamentos, né? Essa sala de espelhos que lembra muito aquela, não sei se vocês já foram em parque de diversões, sabe aquelas salas cheias de espelhos, né? Aquelas salas. Você é fortemente eu. Isso aí, gente, vamos lá. Que elas evocam uma certa presença, né, assim, de coletiva no trabalho dele, mas são paisagens marinhas, né, que ele realiza nesses papelões, né, que a gente até vê um pouco da vida anterior deles, ali, que a gente percebe, né, que tem as caixas, né, e tudo mais, né, e ele constrói essas paisagens marinhas. O trabalho dele é muito inspirado na produção. Nas coisas. Olha que interessante essa obra da artista de Goiás, como é que ela se chama? É a obra da Bienal, veio pra cá, mas é a Bienal de desenho. Que foi despejada para E aí eu não sei se tem alguma relação com a extinção, o número de animais que foram queimados durante os dias de fogo. Porque o Giovanni ele faz essa crítica bem escancarada ao latifúndio e também às tensões que existem na fronteira da Bolívia com o Mato Grosso, com o tráfico de drogas. É isso que vocês tinham me perguntado a princípio, né, dos remédios. Foi. Então tem uma relação Olha aqui, ó, o cobre protegendo, aqui um tamanduá. Se fosse uma Via Láctea, protegendo aí. Tamanduá. São palitos de churrasco, olha aqui, ó. Imitando quandu. Algumas regiões chamam quandu. Mas é o porco-espinho, né? Que é o mesmo. Olha que legal. Essa artista é a... Deixa eu ver aqui. Gervânia de Paula. Em todos os lugares do Brasil tem uma história de uma grande cobra que vai encontrar, que a cabeça e o rabo vão se encontrar e vão provocar. Ou vocês já ouviram isso? É um símbolo, né? Ouroboros que chama. Tem a Ouroboros, mas tem em todas as regiões do Brasil. Em todas as regiões do Brasil, nas cidades mais litorâneas ou acho que é mais cidade litorânea, tem lendas, histórias onde uma grande cobra vai enterrada na cidade do dia que ela encontrou. Do Galaxy? Não, né? Vocês imaginar o Cláudio de Carvalho, não é? De quem que é? Vocês imaginar o seu herói. Herói, seja. É o Eloticica, né?
Eu não sei se tem alguma relação, as cores Eu acho têm. que sim, que é uma Uma releitura, uma referência, na verdade, né? Ficou legal. Deixa eu ver esse lado aqui. É um jogo, hein? Interessante. Quem vier na Bienal vai ter que vir cedo, aqui abre ao sábado, abre às 2, tem uns horários. Mas olha o tamanho da fila aqui, ó. Olha a fila. Vai entrar o canto automático. Nós chegamos e não tinha ainda, né? Você já ouviu falar? Acontece o quê? Existe essa lei, no dia que a cabeça encontrar o rabo, a cidade afunda. Ah, tá. E aí, Entendi. eu só pensei nisso Porque agora. é o ciclo da vida, né? Tem Fecha, essa né? história... Que fecha o Não, ciclo, tem né? eu já ouvi essa história em São Luís. Tem essa mesma história no Pará. Eu já ouvi essa lei. Cada lugar deve ter uma... Me parece que essa cara. Agora usa com o eterno retorno, fecha o ciclo, Agora que né? eu vi uma cobra, que aqui tem um jacaré, ali uma ave, um cabra com mulher. Proteção, né? Uma aranha. Eu acho que talvez os únicos lugares que ela possa reaproveitar ou levar são os locais que ela faz interna, a banda que a gente achou aqui, eles são parafusados. Não, E aqui nessa obra foi investida o projeto de coletar. Então, a coleta dos dados é muito importante para coletar a mulher. A memória da água, dos espaços. Com barro, aquela memória também. Tem também, porque, veja bem, é a argila. E aí a cerâmica, né, ela guarda a memória da água e da terra. A madeira também. É um material que quando é usado para construção é considerado vivo, né? Porque ele tem água, ele se expande. E aí, a madeira, exatamente. Então, para fazer essas torções, fazer essa construção... Oi? Algumas sim. E aí, Salissa Rosa. Salissa Rosa. Aí tem um enigma que ela colocou. A pessoa, o espectador tem que localizar 3 cobras. Tem uma aqui. Ó. Tem uma aqui. Mas são 3. 3 cobras. mas vamos subir. Ela parece uma cipó, mas Você não achou é. as 3? Você achou só? Falta uma. Cadê a outra? Quais vocês encontraram? Um aqui, a lá na frente, e a outra aqui, ali. Falta uma, falta uma. Ele já achou. As A 3. terceira? Não, as duas eu já Ele achou 3. Você? 3. Ele? Aham. Mas uma eu mostrei. Ah, é? Qual? Aquela ali, a segunda. Arrasou. A terceira dá pra cá? Se fosse proteger local, é muito importante da entrada de pessoas. Aí tem um desafio aqui nessa obra, Dani.
Rosalina. Rosalina? Como é que é o nome dela? Salissa Rosa. Salissa Rosa. Isso. É da Salissa Rosa essa obra. É feita de galhos, tem desenhos, linha, volume. Teve na Bienal de São Paulo, aí está aqui, a Bienal itinerante, né, uma parte da Bienal. Mas olha aqui, ó, remete a... Eu vejo, cada pessoa vê uma coisa, eu vejo galáxias ali, ó, volume, desenhos, uma geometria. Esse aqui estava verde quando ela começou lá em São Paulo, e vai secando, vai se deteriorando, olha aqui, ó. Legal esses desenhos, olha um desenho aqui, ó. Central, aqui tem mais desenho. Aquelas pontas lá. Ó, essas pontas aqui, ó. Aquele fundo compõe também, aquele fundo azul. E foi transposto da Bienal para cá, Bienal de São Paulo. Interessante, né? Essas fotografias, as especiarias, os grãos, né, que trazem diferentes territórios, diferentes lugares, né, para esse ciclo, né? Essa presença do ciclo é bastante marcante na exposição, né? Pensando nesse espaço, diferentes cosmovisões, né? A Dama, artista, né, desse trabalho, a Dama Famosa, é uma artista americana, né, de residência de diferentes lugares da África, né, e ela traz essa discussão acerca e o interesse grande na produção dela, dando contato com diferentes cosmologias autóctones, né, diferentes povos indígenas, pensando em contraposições a modelos de pensamento marcados, né, pela olha nesse espaço que parece infinito, dá para pensar também que o eu ele é infinito. Toda essa construção ela se dá para a gente, enquanto a gente não consegue dizer onde começa, onde termina, o que é a perspectiva temporal está ficando um pouco diluída nesse sentido. Eu acho que essa camada ela compõe esse diálogo todo. Perfeito. Perfeito, né? Muitas vezes a gente tem essa unidade, né, meio que narrativa, né, do nosso corpo como uma estrutura integral, né, do nosso eu de diferentes fragmentos, né, que vão compondo, e a gente vai construindo essa narrativa de que, né, nós temos uma história, uma trajetória, né, Eu achei. O eu, e eu já vi outras coisas. Ao olhar cada luminária daqui, quando eu olho os detalhes, eu vejo uma pessoa. Então, para mim, eu não vejo luminárias, eu vejo pessoas. Eu quero entender, como ela falou que é emprestado, e eu tenho essa luminária, por exemplo, como é que essa pessoa se parece. Por que dessa luminária específica? E onde ela estaria. Então, eu começo a imaginar uma pessoa a partir do objeto. né? E esse arranjo de luminárias emprestadas, não sei para vocês, mas para mim me parece que evoca bastante essa ocasião do encontro de diferenças, né? No sentido de que a gente tem aqui reunidas, como a Laís falou, né, diferentes luminárias de diferentes contextos, né, elas têm diferentes conformações. O fato de ser um artista chinês também traz para a gente a discussão da produção massificada de mercadorias, né, de como que elas são dispersas pelo mundo, e muitas vezes o que a gente está vendo ali, né, a gente pode achar que aquela luminária é muito antiga, às vezes ela não é, né, enfim. Existem diferentes formas, né, de produção, diferentes cidades aqui, conexões em diferentes espaços, né, que propõem, assim como a gente está aqui reunido dentro da obra, né, um encontro de pluralidade, né, um encontro de diferenças, né, e que ao mesmo tempo essa intensificação dos espelhos, né, essas reflexões, né, a gente estava conversando ali de fora, né, gera muitos estímulos, né, ao mesmo tempo, né? Tem muita coisa acontecendo, né? E esses estímulos, bom, antes,
gente está aqui mediando dentro pela primeira vez. Geralmente a gente faz a mediação lá fora. Ao fazer essa mediação aqui dentro, nós estamos forçando um pouco o que o artista tem como consciência e ele nos traz como proposta, que é o empréstimo. O conceito de empréstimo tem uma relação com a transitoriedade da existência da vida, porque uma coisa que é emprestada, ela não tem uma tutela de quem pegou o emprestado, você devolve. E ele entende que a gente não consegue ficar por muito tempo dentro desse espaço. Então é um espaço com grandes estímulos, muitos estímulos, que nos faz entrar numa certa vertigem, abrir um monte de espaços internos no corpo, os sentidos, e daqui um pouco, até a nossa própria imagem que fica duplicando e triplicando e multiplicando, a gente quer sair. É muita coisa que a gente absorve, né? Alguém quer sair? Então, vamos para outra? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão... Nossa, gente, esse chamado Sondron, e ele trabalha com um conceito muito interessante de emprestar. Que para nós pode parecer algo do senso comum, porque estamos ali, sempre um jogo de emprestar alguma coisa, ou alguém pede emprestado, a gente, será que me empresta aquele livro? Ou, sabe? Mas esse conceito de emprestar tem muita relação com esses objetos que nós estamos vendo. E aí, Todas essas luminárias são emprestadas de lares particulares. Nenhuma delas é exatamente do artista, ele não comprou elas são por empréstimo. Se elas vão ser devolvidas, aí já é outra questão, nós não podemos ter certeza. Tem uma luminária aqui que foi emprestada por uma mulher de Goiânia. Então, essas luminárias, elas vêm de vários lugares diferentes.